Olá, bom dia. E o dia? O dia hoje, uma quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, são 6h55 da manhã. E bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a película que nós podemos facilmente, às vezes dificilmente, às vezes pesarosamente, às vezes vagarosamente, às vezes delicadamente. Santo Deus. E o que isso tem a ver com o nosso direito de viver? É isso. Muitas vezes a gente não consegue entender o que a Escritura Sagrada tem para nos oferecer. Muitas vezes a gente quer até a Escritura Sagrada desmerecer, na conveniência daquilo que a gente deseja viver. A questão é que a Escritura Sagrada não é algo para a gente simplesmente querer entender, desentender, merecer, desmerecer, essas coisas todas. A Escritura Sagrada estará acima de mim, de você e de quem quer que seja ou deseja ser o poder ou a pequenez do próprio ser. Por isso, Deus esteve a me dizer para eu, Escritura Sagrada, ser. Santo Deus. Fiquei a pensar o que exatamente Deus naquele momento queria. Queria me ofertar. Assim, eu estive de fato a entrar numa máquina para toda a minha estrutura decodificar. Era preciso eu ter uma ideia minuciosa do que realmente ali estava a se dar. Claro que cada caso pode ter um entendimento de cunho particular, mas aquele caso era um caso que nos convidava a pensar na estranheza. Sim, a forma como o próprio caso esteve a se manifestar não era apenas, sim, uma bola de soprar, que facilmente a gente poderia até murchar antes de arrancar. Era algo que a gente não conseguia ainda visualizar como a gente, acostumados, estivemos a ficar. A questão é que Deus me disse para eu, de fato, ter coração santo. Fiquei a pensar, sim, se eu poderia o meu coração simplesmente encher de ar. Sim, já que era uma bomba no lugar. Estando eu na máquina a entrar, e com um certo desejo de tudo aquilo eu apagar, Deus esteve a me falar, para eu também desejar colocar a razão para na máquina também está. Santo Deus. Duas coisas tão complicadas da gente lidar, a razão e o coração. Ali, vendo que alguém estava a me acompanhar, com o desejo de na própria máquina estar
Fechei os olhos. Fechei os olhos. Para deixar Deus, a minha mente serenar. Eu tinha que costurar a razão e os sentimentos que o coração estava a me dar, já que eu iria precisar de cada sentimento que o coração estava a bombardear, para minha razão alcançar e ele não ser apenas uma bolha de ar. Senti o frio me alcançar. Era algo difícil de ali estar. Eu parecia papel ali a triturar, como se eu estivesse numa máquina de picotar. Mas Deus me dizia para eu, naquele momento, o meu sangue buscar, para que eu pudesse na máquina estar, me dando uma chance real do meu próprio sangue, eu poder separar com as partículas que eu naquele momento iria precisar. Mais do que para papel colar, mas para o meu próprio papel eu identificar. Naquele momento, compreendendo que era bom plaqueta de plasma separar, sim, já que eu iria precisar, sim, de uma gotinha de sangue aqui, de outra gotinha de sangue acolá. Não era bom a gente, de fato, misturar, sim, o entendimento do que o plasma pode nos dar e a plaqueta, a gente poder, de algum modo, identificar ela e o resquício que ela tinha como fundamental para aquilo tudo ali se dar. Claro que nem sempre é simples a gente alcançar coisas específicas. Sim, coisas que muitas vezes começam a passar e num piscar de olhos a gente não consegue mesmo enxergar. Mas Deus me disse para eu, mais uma vez, na máquina entrar. Sim, não para sentimento, colocar, razão alcançar, sangue, medir, pesar, ver quantos milímetros eu poderia de fato doar, quantos milímetros eu poderia ali de mim realmente retirar, quanto tempo eu iria demorar para de fato aquilo tudo recuperar, essas coisas todas que a gente costuma calcular. Era uma coisa mais específica. Naquele momento, para na máquina eu entrar. Eu simplesmente deitei lá. Claro que medir e pesar medula no lugar não é bem uma coisa simples de se dar. É preciso a gente ter o entendimento do que uma medula é capaz de alcançar. Naquele momento, sim, a escritura sagrada, feita ossada, se apresentou na máquina. Santo.
eu podia de fato enxergar. Sim, a criação de cunho muito peculiar. Aquela que Deus esteve primorosamente a deixar, assim como os desfrutantes do lugar. Adão e Eva com certeza estariam em primeiro lugar. Eu ali, para a medula pesar, pensei logo em plaqueta, separar, deixar de algum modo a plaqueta, coagular, trazer mais do que uma plaquetazinha aqui, outra plaquetazinha acolá. Eu deveria o plasma como um todo chacoalhar, 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 e finalmente a realidade ali eu poder encarar. Sim, sangue podre não é uma coisa simples a gente lidar. Sangue podre é preciso a gente saber tratar. E tratar de uma maneira em que o sangue podre não vai mais, sim, ali está. Mas para isso é preciso a gente saber identificar o que o sangue podre está a carregar. Isso, naquele momento, Deus estava a me falar. Sim, pedrinhas e pedrinhas a passear, procurando um meio da própria pedrinha se alojar. E se a pedrinha sabia, de algum modo, com outra pedrinha identificar, certamente pedrinha com pedrinha iriam se acumular dentro de um saquinho para nos enganar. E a gente não conseguir dimensionar o que realmente ali estava a se dar. Mas Deus me disse, sim, numa determinada leitura que eu estive a realizar, sim, quando eu tinha que um osso buscar, sim, assim eu poderia mesmo, a alçada como um todo identificar. Deus me disse que não era bom mesmo eu me ocupar, sim, com essas questões, sim, muito complicadas. Sim, porque a cabeça, a razão vai carregar. Imagina a dificuldade de numa máquina entrar com a cabeça cheia de razão no lugar. Depois eu fiquei, sim, a pensar, sim, se era bom o fêmur eu pegar, era par. Sim, poderia funcionar como par, mas Deus me disse, sim, ali, num leve pensamento que esteve a passar, que não deveria eu, de fato, o fêmur pegar, poderia complicar. O fêmur costumava, de fato, carregar a aveia que o coração costumava o tempo todo buscar, para de algum modo ele aliviar. Eu tirar o fêmur do lugar poderia, sim, o coração complicar. E aí, sabe como é que é? O coração não saber caminhar e ser capenga no lugar. Pensando na bacia, é pegar, Deus esteve a me falar. Imagina a complicação que será se a bacia daí você retirar. Como é que o pescocinho você vai sustentar? Assim, eu pude
mocinho da costela de Adão buscar, na certeza de que a costela de Adão iria me falar da importância da gente ser mais do que um osso solto no lugar da gente ser pá. Poxa vida. Se eu podia ser pá de uma maneira ímpar no lugar, por que de Deus duvidar? Por que ter medo de ser Bíblia no lugar? Sim, não para de conveniência eu, de fato, me alimentar, mas deixar a própria Escritura Sagrada me abraçar, me abraçar, me abraçar sem meus ossos quebrar. E eu poder em qualquer máquina entrar, na certeza de que eu posso ter sangue para doar. E quando a gente pode ter sangue para doar, a gente pode toda uma estrutura de vida modificar. A gente pode subir no altar com a certeza de que Deus esteve a preparar não só um cantinho para a gente morar, como um cantinho para a gente poder outras costelinhas de Adão tirar. Na medida em que a gente pode depositar em Deus toda a confiança que Deus pode nos dar. Naquele momento, estando eu ali, tentando, mais uma vez, na máquina está de mim, um médico esteve a se aproximar. Tinha ele uma papelada enorme para eu poder me informar, me dizendo do perigo que é numa máquina dessa eu entrar, principalmente nas condições de vida que naquele momento eu estava a levar. Sim, o coração podia de algum modo me convidar para a razão eu encontrar num determinado lugar. Claro que eu fiquei a pensar, sim, que na cidade de Pé Junto ninguém quer entrar. Mas eu, com o médico, a conversar, diz tranquilamente, na cidade de Pé Juntos, eu já estou a morar. Faz anos e anos, que eu estive a me mudar. Sabe como é que é? Bati na cidade de pé, que costuma saltitar conforme o profeta Elias esteve a falar, sem saber de fato onde ficar. E ninguém quis abrir uma única fenda para eu poder nessa cidade estar. Em compensação, na cidade de Pé Juntos,
eu pude não só entrar, fazer morada no lugar, como edifiquei todo um mundo onde eu posso livremente transitar. Até gente estranha costuma me procurar com papelada para me perguntar se é razoável aquela papelada. Ele me dá. Desde então, não tive mais dúvida de que eu posso na cidade de Pé Junto estar, sendo pé juntos no lugar. Assim, eu posso em qualquer máquina entrar. E é com a certeza de que a própria máquina vai me dar condições de vida para eu poder estar não só aqui, como acolá. Ah, o médico. O médico parecia não acreditar. Sim, era um risco. Era um risco a se considerar. 2 pés, sim, poderiam se juntar com mais 2 pés nesse lugar. Mas Deus que certamente tinha 2 pés para me dar. Deus que certamente tinha um filho que esteve a enviar com mais 2 pés para me ofertar, me disse: deixa o Espírito Santo trabalhar. E se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar, nem o pé da cidade, na cidade de Pé Junto, vai entrar. Muito menos ser conjunto no lugar. Cada pé vai saber como o seu próprio pé está. E assim a turbulência vai passar. Bem verdade que a gente não costuma acreditar aquilo que Deus esteve a realizar. Mas acreditando ou não, o importante mesmo é quem está, sim, a gravar com a consciência que Deus esteve a lhe dar. E como quem está a gravar tem certeza de que pode numa máquina está, por que não deixar a verdade da máquina se apresentar? Para com pés firmes a gente poder pisar e ter a certeza de que a mão de Deus esteve a nos sustentar desde que essa história esteve a começar. Assim sendo, pode até tentar ter vida no lugar. Mas a Escritura nos diz: se 2 forem incapazes de se juntar, joelho no chão colocar e para Deus se curvar, certamente esses mesmos 2 irão levantar, na certeza de que Deus nunca esteve a concordar com poceiros no lugar. E se poceiros costumam tomar aquilo que eles acreditam mesmo
poder realizar. Deus sempre esteve a me falar que eu fosse a minha escritura santa tirar, para que nenhum porceiro pudesse na minha casa se alojar como dono do lugar. Mas, infelizmente, o porceiro soube chegar, encontrou um terrenozinho no lugar e esteve a se apossar, sem sequer se preocupar com as dores que iria deixar. E se porceiro soube, com tanta firmeza, ali se apossar, é complicado mesmo quando se tira o porceiro do lugar. Todo o terreno começa a reclamar. E quando a gente enxergar o que o terreno está a passar, a gente vai poder, sim, a película tirar. Não com a facilidade que a gente costuma imaginar. Não é como trocar a película de um carro ou de um celular. É de gente que a gente estará a falar. Mas como a gente sabe Deus encontrar, sabe certamente o mesmo caminho usar para a gente virar. Sim, porque a gente pode até de Deus duvidar, em Deus não acreditar, mas na hora que a necessidade costuma chegar, a gente sabe onde Deus encontrar. Certamente na Escritura Sagrada. Certamente na Escritura Sagrada. E se é assim, deixo Deus agir, consciente de que Ele sempre esteve em mim. Simples assim. Princípio, meio e fim. É isso aí.